Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa super rápida aula de Direito Civil. Vocês que estão aí se preparando para o concurso da residência jurídica da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, eu vou tentar trazer aqui, nessa uma horinha de aula, algumas questões que são importantes para essa prova, considerando aí a nossa banca e considerando aí as provas anteriores do concurso de residência jurídica. Então, eu escolhi, para começar a aula de hoje, tratar um pouco de um efeito patrimonial do casamento. Então, a gente começa falando de direito de família. E o efeito patrimonial do casamento que eu queria tratar com vocês é a outorga conjugal. Outorga conjugal, que é um instituto que está previsto lá no artigo 1647 do Código Civil. Qual é a ideia de outorga conjugal? É uma ideia de legitimação. A lei exige uma capacidade especial para o cônjuge praticar determinados atos. Então, salvo a pessoa que é casada pelo regime da separação convencional de bens, a lei exige que a pessoa casada obtenha a outorga, o consentimento de seu cônjuge para praticar determinados atos. Quais são esses atos? Eu vou ler junto com vocês, porque eu tenho a impressão de que quando a gente lê e visualiza o artigo, a gente acaba memorizando melhor. E isso costuma cair em prova. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Olha lá o artigo 1647 do Código Civil. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Olha lá, inciso 1, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Inciso 2, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Inciso 3, prestar fiança ou aval. Inciso 4, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então, para a prática desses atos, a lei exige que um cônjuge obtenha o consentimento do outro. E se o outro cônjuge, de forma injustificada, se negar a dar o consentimento? Perceba que o legislador, ele não diz que o consentimento é necessário, por exemplo, no inciso 1, para alienação de bens comuns. Ainda que o bem seja particular, se um dos dois cônjuges quiser alienar esse bem imóvel particular, ele precisa da autorização do outro. Então, por exemplo, a pessoa é casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Recebeu de herança um imóvel. O imóvel que a pessoa recebe de herança, você sabe, não integra a comunhão de bens, não se comunica ao seu cônjuge no regime da comunhão parcial de bens. Então, a pessoa recebeu um bem de herança de forma gratuita, isso não integra o regime da comunhão de bens, é um bem particular. Se ele quiser alienar esse bem particular, ele precisa da outorga do outro. Então, imagina que o outro, de forma injustificada, se negue aí a dar o consentimento. Só para realmente fazer pirraça. E aí, o que o cônjuge interessado em praticar esse ato, em alienar esse bem imóvel, pode fazer? O artigo 1648 traz a solução. O cônjuge pode buscar o chamado suprimento judicial. Então, o juiz vai suprir a vontade daquele outro cônjuge que se nega ao consentimento, se o juiz verificar que a negativa de consentimento é feita de forma injustificada, imotivada. E se o juiz entender que não há prejuízo na realização daquele ato, ele pode suprir a vontade do outro cônjuge e autorizar a prática daquele ato. Se a pessoa praticar aquele ato, independentemente da outorga do outro, não pegou a outorga do outro e alienou um bem imóvel. E aí, qual é a consequência jurídica? Esse ato praticado sem outorga, ele se torna anulável no prazo decadencial de 2 anos. O ato praticado sem outorga, ele é anulável no prazo decadencial de 2 anos. A partir de quando começa a fluir esse prazo de 2 anos?
O prazo decadencial de 2 anos começa a fluir a partir do fim da sociedade conjugal. Cuidado, que não é a partir da dissolução do vínculo conjugal, não é a partir do fim do casamento em si, é a partir do fim da sociedade conjugal. Você sabe que a separação de fato põe fim à sociedade conjugal. Então, se o casal se separar de fato, a sociedade conjugal está extinta, o prazo decadencial já está correndo. Então, o cônjuge prejudicado, ele tem 2 anos a partir do fim da sociedade conjugal para buscar a anulação desse ato praticado sem outorga. Em relação à fiança, se o cônjuge prestar fiança sem a outorga do outro, qual é a consequência? Aquela fiança, ela produz efeitos apenas em relação à ameação que aquele cônjuge tem em relação ao bem, caso esse bem vá à asta pública. A pessoa prestou fiança sem a outorga do outro cônjuge. E aí, digamos que a fiança tenha sido prestada ali como garantia em um contrato de locação. O cônjuge prestou fiança sem a outorga do outro. Houve o acúmulo de um débito pelo locatário, o locatário não pagou, o locador foi em cima do fiador e ali resolveu penhorar o imóvel do fiador. Caso esse bem imóvel seja penhorado, ele pode ir à asta pública e ali garante-se só a ameação do outro cônjuge que não deu a outorga? Ou aquela fiança ela não produz qualquer efeito? O STJ tem o entendimento de que a fiança prestada sem outorga, ela implica a ineficácia total dessa garantia. Então, se não houve outorga, aquela fiança não produz qualquer efeito. Não há que se falar em possibilidade de eventual bem penhorado do casal ir à asta pública como garantia dessa dívida e separação apenas da ameação do outro cônjuge. Não. Essa fiança não produz efeitos. Esse bem sequer pode ser penhorado. Esse bem sequer pode ser penhorado porque a fiança não produz qualquer efeito. Ela é totalmente ineficaz. Esse entendimento do STJ está na súmula 332. A súmula 332 do STJ diz: a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Cuidado, porque isso já caiu em prova para defensor e poderia cair numa prova de residência jurídica. Então, se a pessoa prestou fiança sem a outorga do seu cônjuge, a ineficácia total dessa garantia. Nenhum bem integrante aí do patrimônio do casal poderia ser penhorado como garantia dessa dívida. Então, preste atenção que a outorga é necessária também para alienação de bens particulares. Na hipótese de alienação de bens particulares, também há necessidade de outorga, não só apenas em relação a bens comuns. Cuidado com isso. Essa necessidade de outorga se aplica à união estável? Um companheiro na união estável, se ele alienar um imóvel sem a outorga do seu companheiro, pode aquele prejudicado buscar anulação desse negócio jurídico sob fundamento de que não houve outorga? Em relação à aplicação das regras de outorga conjugal à união estável, especificamente em relação à possibilidade de alienação de bens imóveis que integrem ali o patrimônio do casal, três correntes se formaram em sede de doutrina e jurisprudência. 3 correntes. A primeira, quando eu falar que tem 3 correntes, é sempre assim. Uma diz que pode, a outra diz que não pode, e a outra fica em cima do muro. Não é assim? Então, é exatamente isso. A primeira corrente diz que não há necessidade de outorga, que essa norma do artigo 1647 tem natureza restritiva, limitadora da autonomia privada, portanto, não pode receber uma interpretação extensiva. A sua interpretação tem que ser sempre restritiva. Então, ela se aplica apenas ao casamento. Não haveria necessidade de outorga conjugal na união estável. O companheiro poderia livremente dispor, alienar esse bem imóvel sem a outorga do outro. A segunda corrente é justamente o contrário. Diz que, por analogia ao casamento, há sim necessidade de outorga conjugal também na união estável. Esse era o antigo posicionamento do STJ. STJ, se vocês buscarem decisões mais antigas, vocês vão ver que o STJ decidia nesse sentido. Porém, o STJ mudou de opinião.
Desde 2014, o STJ passou a ter o entendimento de que a necessidade de outorga conjugal na alienação de bens imóveis do companheiro na união estável depende sempre da publicidade que é dada a essa união estável. A possibilidade de invalidação dessa alienação vai depender do fato de essa união estável ter sido publicizada ou não. E como que se dá publicidade à união estável? Mediante a averbação do contrato de convivência dos cônjuges ou de uma decisão judicial declarando aquela união estável no cartório de registro de imóveis da situação desse bem imóvel que se pretende alienar. Então, se o casal tem um contrato de convivência, e esse contrato de convivência ele é registrado, averbado, no cartório de RGI da situação daquele bem imóvel, caso um dos companheiros queira alienar esse bem imóvel, o comprador certamente terá como saber que esse vendedor ele vive em união estável. Por quê? Porque antes de comprar o imóvel, ele vai tirar uma certidão do cartório de registro de imóveis, certo? Então, no momento que ele tira a certidão do cartório de registro de imóveis, ele vai verificar que está averbado ali na matrícula desse imóvel o fato de que aquele proprietário vive em união estável. Então, como é dada publicidade a essa entidade familiar, nesse caso, o STJ entende que poderia, sim, o outro companheiro buscar a invalidação dessa alienação sem o seu consentimento, que foi feita sem a sua outorga conjugal. Apenas nessa hipótese de haver publicidade dada à união estável. Se não houver publicidade, e nós sabemos que na maioria dos casos, as pessoas que vivem em união estável não formalizam a união estável, justamente porque é uma entidade familiar que se forma espontaneamente. Na maioria dos casos não há formalidade. Então, nesses casos, o STJ entende que não há necessidade de outorga. A pessoa pode livremente alienar os bens imóveis, salvo prova de má-fé do adquirente. Se houver prova de má-fé daquele adquirente, nesse caso, o STJ entende que poderia, sim, o companheiro buscar a invalidação. Mas, em regra, o entendimento do STJ é que essa alienação ela é válida se não houver publicidade dada à união estável. E se o companheiro quiser prestar fiança? Já fica mais complicado. Porque, no caso da fiança, não tem como se garantir uma publicidade àquela união estável. Para alienar bem imóvel, é mais fácil. Averba o contrato de convivência na matrícula do imóvel, lá no cartório de RGI, junto à matrícula do imóvel. Agora, para a fiança, não tem como se dar uma publicidade geral àquela união estável. Em razão disso, o STJ tem entendimento de que a fiança prestada sem a outorga do companheiro não é nula e nem anulável, ela é totalmente válida. E aí, se o companheiro prestar fiança, o companheiro prestou fiança sem a outorga do outro, como garantia de um contrato de locação. E, eventualmente, ao acúmulo de um débito, o locador vem em cima desse fiador. O imóvel que pertence ao casal, o imóvel comum, ele é penhorado e levado à asta pública. Isso é possível? Pelo STJ, sim. Pelo STJ, sim. Essa fiança ela é plenamente válida. Mas aí o outro companheiro ele sai no prejuízo, porque o imóvel vai à asta pública e ele nem concordou com aquela fiança. Aí não. Aí o STJ tem o entendimento de que, caso esse bem vá à asta pública, como garantia da dívida que foi assumida pelo companheiro, sem a outorga do outro, caso esse bem vá à asta pública, garante-se a meação do outro companheiro com metade do preço obtido com a venda do bem em asta pública. Então, se o bem foi à asta pública e foi arrematado lá por R$600 mil, pega-se esse preço de R$600 mil, entrega-se metade ao companheiro como forma de pagamento de sua meação. Não se aplica a súmula 332 aqui à união estável. Esse é o entendimento pacífico do STJ. Tá certo? Bom, ainda dentro de direito de família, eu queria falar agora de um outro item. Filiação socioafetiva. É um tema também muito atual e muito importante. Vocês sabem que a filiação, ela é uma espécie de parentesco. A filiação é um parentesco que se estabelece entre ascendentes e descendentes de primeiro grau. Nada mais é do que a relação entre pais e filhos.
Filiação é a relação entre pais e filhos. E a filiação, ela pode ser biológica ou socioafetiva. A filiação socioafetiva é aquela que não é consanguínea, não é natural. Ela decorre da presença da chamada, da chamada posse de estado de filho. Então, gente, nós, professores que falamos rápido, quem já me conhece há um tempo, se você já foi meu aluno, você já me conhece, sabe que eu sou acelerada. Então, tem hora que eu acelero e eu mesma enrolo a minha língua. Então, a filiação socioafetiva, ela se estabelece quando há a presença da chamada posse de estado de filho. Quando que é a posse de estado de filho? Quando que esse requisito de posse de estado de filho está presente? A posse de estado de filho existe na presença de 3 elementos. Então, a filiação socioafetiva ela se estabelece quando há posse de estado de filho. E a posse de estado de filho existe quando estão presentes 3 elementos. 2 elementos que são considerados essenciais e um elemento que é considerado meramente acidental. Os elementos essenciais da posse de estado de filho são o chamado trato e a fama. O que é o trato? O trato é um elemento que existe quando aquele pai ou aquela mãe socioafetivo tratam aquele filho como se filho fosse. Tratam aquela criança ou aquele adolescente como se efetivamente filho fosse. Há um tratamento dispensado àquela criança ou aquele adolescente como se fosse um tratamento de filho. Há um exercício efetivo da autoridade parental ali naquela relação e uma exteriorização de comportamentos de cuidado. Esse é o requisito do trato. O requisito da fama é aquele que existe quando, na coletividade, no meio social, aquele filho ele gosta de reconhecimento da sua condição de descendente em relação àquele pai ou àquela mãe. Então, a comunidade, a sociedade, as pessoas que estão em volta reconhecem que naquela relação há uma relação entre pai ou mãe e filho. Há uma projeção social do requisito do trato. A fama é uma projeção social do requisito do trato. Então, a pessoa é conhecida como filha da outra. O terceiro elemento é meramente acidental. É o elemento do nome. Vocês sabem que a Lei de Registros Públicos autoriza o enteado e a enteada a utilizar o sobrenome da madrasta ou do padrasto. A Lei de Registros Públicos autoriza. A utilização do sobrenome desse pai ou dessa mãe socioafetivos é mais um indício de que há ali uma relação de socioafetividade. Mas veja bem, pode ser reconhecida a relação de socioafetividade, pode haver a chamada posse de estado de filho, ainda que esse elemento do nome não esteja presente. Não é necessário que esse filho, essa filha socioafetiva já utilize o sobrenome desse pai ou dessa mãe para que haja ali filiação socioafetiva. Esse elemento é meramente acidental. Mas ele é mais uma prova de que há aquela relação, é mais um indício. Se a pessoa já usa o sobrenome da outra, já é mais um indício de que há ali uma filiação socioafetiva. Então, esses são os 3 elementos que compõem a chamada posse de estado de filho. Quando há posse de estado de filho, nós verificamos que está presente a filiação socioafetiva. O STJ já reconheceu o vínculo de parentalidade socioafetivo mesmo após o falecimento daquele pai socioafetivo. Então, o pai socioafetivo morreu sem registrar aquele filho. O filho, quando o pai morreu, ajuizou uma ação declaratória de filiação socioafetiva para que o juiz reconhecesse ali que ali havia uma filiação socioafetiva pós-mortem, após a morte desse pai socioafetivo. E o STJ, quando a questão chegou até o STJ entendeu que é possível, sim, o reconhecimento da relação socioafetiva mesmo após a morte desse pai socioafetivo. E aí, o que aconteceu? O STF julgou uma questão que foi interessante. A criança tinha um pai registral que não era o pai biológico. O pai registral era o marido da mãe. Então, a mãe casou com um rapaz e esse rapaz foi lá e registrou a criança sabendo que não era seu filho biológico. Registrou e criou aquela criança. Criou efetivamente aquela criança. Ele tinha um pai registral que era o seu pai socioafetivo. Quando essa criança cresceu, ele quis conhecer o seu pai biológico. Teve interesse em conhecer o seu pai biológico. Descobriu quem era e ajuizou uma ação de investigação de paternidade em face desse pai biológico.
O pai biológico contestou essa ação de investigação de paternidade, alegando, sabe o quê? Olha, eu poderia até ser seu pai, mas você já tem um pai aí que te registrou, que cuida de você. Ninguém pode ter dois pais. Se você já tem um pai na sua certidão de nascimento, que é esse rapaz aí que cuida de você, eu não posso também aí assumir como seu pai. Eu até queria, estou até imaginando, né, esse pai falando isso. Eu até queria reconhecer você, mas eu não posso, porque você já tem um pai. E aí, o que o STF falou? Ah, é? O problema é esse? Então faz o seguinte, a gente rompe com esse requisito da biparentalidade e a gente passa a admitir que a pessoa pode ter vínculo de filiação, tanto do lado paterno quanto do lado materno, com mais de uma pessoa. E aí, no julgamento desse recurso extraordinário, 898-060, o STF, em 2016, fixou a seguinte tese de repercussão geral. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. E aí o STF consolidou a possibilidade da multiparentalidade e determinou aí que esse pai biológico constasse da certidão de nascimento desse filho, juntamente com o pai registral. Ele passou a ter dois pais no registro civil. Isso é plenamente possível. Quais são as consequências, quais são as implicações dessa multiparentalidade? Todas. Esse vínculo concomitante, ele é reconhecido para todos os fins legais. Então, vamos lá. O filho pode pedir alimentos do pai biológico e do pai socioafetivo ao mesmo tempo? Pode. Os dois devem alimentos ao filho. Os dois podem pretender exercer a guarda em relação a esse filho? Sim. Tanto o pai biológico quanto o pai socioafetivo podem exercer a guarda. Esse filho tem direito sucessório em relação aos dois? Sim, ele vai herdar dos dois. E mais, se for o filho quem morrer, os dois vão herdar dele. Há direito sucessório recíproco. O filho vai herdar dos dois e os dois, caso o filho morra, os dois são herdeiros, logicamente, dentro da ordem de vocação hereditária. Dentro da ordem de vocação hereditária, se chegar ali na classe dos ascendentes, tanto o pai biológico quanto o pai socioafetivo herdam de forma conjunta ali em relação à herança deixada por esse filho. Esse filho vai ter impedimento matrimonial em relação aos dois pais. Se ele quiser casar antes dos 18 anos, ele precisa ter autorização dos dois pais. Se ele quiser ser emancipado voluntariamente, os dois pais devem buscar essa emancipação por meio de escritura pública. Veja bem, esse vínculo ele produz todos os efeitos jurídicos. O pai biológico e o pai socioafetivo que vão conviver, eles terão igualmente o mesmo direito e terão os mesmos deveres em relação a esse filho. Vão exercer de forma conjunta e equiparada o poder familiar, a autoridade parental em relação a esse filho. Os dois vão exercer autoridade parental. Os três, no caso, né? Porque no caso do STF, a criança tinha uma mãe também, então ela ficou com uma mãe, o pai registral e o pai socioafetivo, um vínculo de filiação com 3 pessoas. Pode ter com 4 pessoas, pode ser que tenha uma mãe socioafetiva, uma mãe biológica, um pai socioafetivo e um pai biológico. A pessoa pode ter um vínculo de filiação com 4 pessoas. E aí, nesse caso, todos vão exercer autoridade parental em relação a esse filho. Tá certo? Bom, ainda dentro de direito de família, deixa eu ver que horas são para eu não me perder no meu horário. Tá. Ainda dentro de direito de família, eu queria falar um pouquinho sobre obrigação alimentar. Obrigação alimentar. Mas dentro de obrigação alimentar, eu vou limitar o nosso assunto, senão eu vou ficar aqui... Desculpa, gente, meu telefone tocou. Eu vou ficar aqui o dia inteiro e não vou conseguir terminar de falar a nossa matéria. Então, dentro de obrigação alimentar, eu vou começar falando sobre a obrigação avoenga, que é a obrigação dos avós. A obrigação avoenga é a obrigação dos avós. Qual é o fundamento legal, qual é o fundamento jurídico da obrigação alimentar dos avós? Quem sabe? O fundamento jurídico da obrigação alimentar dos avós está lá no artigo 1696 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 1696 do Código Civil. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Olha lá, aqui, ó. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes,
recaindo a obrigação dos mais próximos em grau, uns em falta dos outros. Esse é o fundamento jurídico da obrigação alimentar dos avós. Veja bem, é extensivo o dever alimentar a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau. Então, a partir daqui, você já consegue entender o que eu vou dizer agora. A obrigação alimentar dos avós, ela é complementar e subsidiária. Ela é subsidiária porque a obrigação principal é dos pais, que são os ascendentes de primeiro grau. Apenas se os pais não tiverem condições, por alguma impossibilidade, de manter ali o sustento, prestar assistência material a esse filho, é que pode se recorrer aos avós. A obrigação principal é dos pais. Cuidado com isso. A obrigação dos avós, ela é sempre subsidiária e complementar. Então, primeiro deve-se buscar desses pais a obrigação alimentar, e aí, digamos, por exemplo, que esse filho tenha como despesas necessárias um valor total de R$1.000. Os pais só têm condições de suprir R$800. Então, vai ser estabelecida a obrigação alimentar em relação aos pais, no valor de R$800, e os outros R$200, caso os pais realmente não tenham condições, serão buscados dos avós. A obrigação deles é sempre subsidiária e complementar. Esse entendimento foi fixado pelo STJ e está lá na súmula 596. A súmula 596 do STJ fala o seguinte: a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Pois bem, e se essa criança efetivamente precisar buscar essa obrigação subsidiária dos avós? E ela tem 4 avós. Ela pode escolher e ajuizar uma ação só em face daquele avô que é mais riquinho e deixar os outros que são mais pobrinhos sem precisar pagar? Tem um avô que recebe uma pensão militar aí gigantesca e os outros tudo duro, desempregado. Pode esse neto buscar os alimentos todos em relação a esse avô riquinho? A obrigação alimentar dos avós, ela não é solidária, ela é divisível. Cada um concorre dentro das suas possibilidades. Cada um concorre na proporção de seus recursos. Em razão disso, o STJ tem um entendimento no sentido de que há um litisconsórcio necessário entre o avô, todos os avós paternos e todos os avós maternos na ação de alimentos. Segundo o STJ, a hipótese é de litisconsórcio necessário no polo passivo dessa ação de alimentos avoengos, nessa ação de obrigação alimentar avoenga. Então, se a pessoa realmente for buscar a obrigação alimentar dos avós, deve incluir todos no polo passivo, litisconsórcio necessário. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu tenho um julgado aqui interessante. Cadê? Olha lá. Recente, né? Esse entendimento da STJ, ele começou a defender, né, a sustentar essa tese do litisconsórcio necessário recentemente, esse julgado de 2018. Está lá. Nos termos do Código Civil e da mais recente jurisprudência do STJ, há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares precedentes. Então, cuidado, a ação deve ser ajuizada em face de todos os avós. Não pode escolher aquele avô ou aquela avó que é mais riquinho e ajuizar só a ação em face dele. E se efetivamente for ajuizada uma ação de alimentos em face dos avós, e for estabelecida a obrigação alimentar dos avós? E aí, digamos que um dos avós, eventualmente, deixe de pagar aquela obrigação alimentar fixada. O neto vai buscar lá o cumprimento de sentença, buscar a execução daquela obrigação. Pode o juiz, nos autos dessa execução, desse cumprimento de sentença, estabelecer a prisão civil do avô ou da avó que não paga os alimentos? Poder pode, mas o STJ tem um entendimento no sentido de que
Como forma de proteção à vida da pessoa idosa, e os avós, em geral, são pessoas idosas, como forma de proteção à saúde, deve-se sempre buscar essa coerção, esse cumprimento dessa obrigação por outros meios. Então, por exemplo, estabelecimento de prisão civil, estabelecimento de prisão domiciliar, estabelecimento de um regime aberto para cumprimento dessa prisão civil, evitar sempre a prisão civil em regime fechado. O STJ entende que a prisão civil em regime fechado deve ser buscada em último caso, na execução de alimentos avoengos. Deve-se buscar outras formas de coerção, primeiro, como forma de proteção desse idoso. Então, evitar sempre a prisão civil em regime fechado do idoso. Esse entendimento também está lá previsto no enunciado 599 da 7ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que diz assim, deixa eu compartilhar para vocês lerem comigo. Deve o magistrado, em sede de execução de alimentos avoengos, analisar as condições dos devedores, podendo aplicar medida coercitiva diversa do regime fechado, prisão em regime aberto ou prisão domiciliar, se o executado comprovar situações que contraindiquem o rigor na aplicação desse meio coercitivo e o torne atentatório à sua dignidade, como corolário do princípio de proteção aos idosos e garantia à vida. Então, está aí esse entendimento que foi adotado nesse enunciado 599, também é o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ. E se a situação for a inversa? Se quem precisar dos alimentos for o idoso? Quem precisar dos alimentos for o idoso? Qual é o fundamento que nós temos legal, né? Qual é o fundamento jurídico que nós temos para regulamentar, para justificar, fundamentar, né, a obrigação alimentar em relação ao idoso? O próprio Estatuto do Idoso prevê que o idoso tem direito de alimentos que sejam necessários para a manutenção da sua subsistência. O Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, lá no artigo 12, diz o seguinte: a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Então, no âmbito do Estatuto do Idoso, quando o credor dos alimentos é o idoso, a obrigação alimentar é solidária entre todos os devedores. Então, por exemplo, se esse idoso quiser buscar, ele tem 3 filhos, ele precisa de alimentos, ele pode escolher um desses filhos, ajuizar a ação apenas em face daquele um, e não cobrar nada dos outros. A obrigação alimentar é solidária, ele vai cobrar de quem ele quiser. E o STJ tem um entendimento no sentido de que aquele devedor que satisfaz a dívida, que paga, ele pode regredir contra os outros para que cada um pague a sua cota parte. Então, olha lá, eu trouxe aqui um julgado do STJ exatamente nesse sentido para vocês. A Lei 10.741, de 2003, atribui natureza solidária à obrigação de prestar alimentos quando os credores forem idosos, que, por força da sua natureza especial, prevalece sobre as disposições específicas do Código Civil. Conforme o ordenamento civil, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Então, a obrigação aqui é solidária. E aquele que pagou, ele pode regredir contra os outros. Vamos continuar. Eu queria falar ainda dentro de alimentos, que é um tema que cai muito, tanto em prova para defensor, como em prova para residente. Eu vou falar sobre os alimentos gravídicos. A Lei dos Alimentos Gravídicos é a Lei 11.804 de 2008. A Lei 11.804 de 2008
prevê os alimentos gravídicos como forma de garantir à gestante um meio de cobrir as despesas da gravidez, desde a gestação até o parto. Os alimentos gravídicos, então, eles se destinam a cobrir todas as despesas da gravidez, da gestação, da concepção até o parto. E como que se estabelece essa obrigação alimentar? A gestante vai ajuizar a ação de alimentos gravídicos e vai apontar quem é o pai da criança. O juiz, verificando a existência de indícios de paternidade, veja bem, basta a presença de indícios de paternidade, o juiz faz uma cognição sumária, a lei diz que o juiz faz uma cognição sumária, sem muito rigorismo, verificando que existem indícios de paternidade, o juiz vai estabelecer a obrigação alimentar, os alimentos gravídicos. E aí o réu vai ser citado para responder em 5 dias. O réu é citado para apresentar resposta em 5 dias. Cuidado que, dentro da lei dos alimentos gravídicos, o prazo de resposta do réu é mais curto. O prazo de resposta do réu é mais curto. Ele tem apenas 5 dias para responder. Ao final do processo, vai ser fixada uma sentença, o juiz vai estabelecer lá os alimentos gravídicos definitivos. Esses alimentos gravídicos que forem estabelecidos ao final do processo, por sentença, eles vão permanecer até depois do nascimento da criança. Quando a criança nascer, esses alimentos gravídicos serão convertidos em alimentos em favor dessa criança. E serão os mesmos alimentos que serão devidos até que uma das partes peça a revisão desse valor. Então, o juiz fixou aqui a obrigação alimentar enquanto a gestante estava com 3 meses de gravidez. E aí, o pai da criança ficou pagando aqueles alimentos gravídicos. Quando a criança nascer, esse valor ele vai continuar pagando, mesmo após o nascimento da criança, como alimentos para o filho, e vai ser o mesmo valor que vai ser devido até que uma das partes peça a revisão daquele valor. Então, tá? Cuidado. Os alimentos gravídicos são convertidos em favor do menor quando há o nascimento. Cabe prisão civil na hipótese de inadimplemento de alimentos gravídicos? Com certeza, com certeza. Esse entendimento, inclusive, está lá no enunciado 522 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que diz: cabe prisão civil do devedor nos casos de não prestação de alimentos gravídicos estabelecidos com base na Lei 11.804, inclusive deferidos em qualquer caso de tutela de urgência. Bom, dito isso, eu vou parar um pouco de falar sobre família, vou falar rapidamente sobre sucessões. Dentro de sucessões, o que eu queria trazer para vocês é a ordem de vocação hereditária, que é um assunto que todo mundo diz que é fácil, mas quando cai na prova, todo mundo erra. A ordem de vocação hereditária é aquela ordem que o legislador prevê para a hipótese de sucessão legítima. Na sucessão legítima, diz o legislador que, morrendo o autor da herança, vão receber os seus bens, vão receber o seu patrimônio, essas pessoas na seguinte ordem. Onde que está a ordem de vocação hereditária? No Código Civil. A ordem de vocação hereditária está no artigo 1829 do Código Civil. Então, o artigo 1829 do Código Civil, ele apresenta lá 4 classes de sucessores. 4 classes de sucessores. Eu vou até compartilhar o meu slide com vocês, porque esse assunto é extremamente importante e eu não quero que vocês errem na prova. Então, tá lá. O artigo 1829 apresenta 4 classes de sucessores. Na primeira classe, são aqueles que herdam em primeiro lugar, são aqueles que, se existirem, são eles que recebem tudo. Estão os descendentes do autor da herança, em concorrência com o cônjuge, já vou falar do companheiro, ou do companheiro, mas já vou explicar a sucessão do companheiro, a depender do regime de bens do casamento ou da união estável. Então, dependendo do regime de bens do casamento ou da união estável, o cônjuge e o companheiro concorrem com os descendentes na primeira classe de herdeiros. Se o autor da herança não tiver descendentes, a gente passa para a segunda classe. Na segunda classe estão os ascendentes. Os ascendentes também concorrem com o cônjuge ou com o companheiro sobrevivente. Mas aqui, a partir da segunda classe,
o regime de bens do casamento ou da união estável é indiferente. Não faz diferença o regime de bens do casamento ou da união estável. O cônjuge e o companheiro sempre concorrem com os ascendentes, independentemente do regime de bens. Tá lá, botei no slide qualquer regime de bens. Na segunda classe de herdeiros, o cônjuge e o companheiro concorrem com os ascendentes em qualquer regime de bens. Não havendo descendente, não havendo ascendente, o cônjuge ou o companheiro levam toda a herança, herdam tudo, levam tudo. Agora, se o autor da herança não deixou descendente, ascendente, nem cônjuge ou companheiro, quem que leva tudo? Aí a gente passa para os colaterais. Os colaterais que não são herdeiros necessários, são herdeiros facultativos. O que eu estou querendo dizer? Se o autor da herança não tiver descendente, ascendente, nem cônjuge, mas tiver só colaterais, ele pode muito bem fazer um testamento e atribuir todo o patrimônio dele para uma outra pessoa. O colateral não é herdeiro necessário, porque ele não tem a proteção da legítima. O colateral não tem a proteção da legítima. Ele pode ser totalmente afastado da sucessão por testamento. Então, se o autor da herança deixou só irmãos, tios, primos, ele não era casado, não vivia em união estável, não tinha nenhum ascendente, nem nenhum descendente, ele pode fazer um testamento deixando tudo para outras pessoas. Agora, se ele não fez testamento, deixando tudo para outras pessoas, os colaterais herdam ali na quarta classe de herdeiros. Sempre os de grau mais próximo vão recebendo, excluindo os de grau mais remoto. Então, os colaterais só recebem se esse autor da herança não deixou descendente, ascendente, cônjuge, companheiro. Tá, agora eu falei que na primeira classe, os descendentes concorrem com o cônjuge e com o companheiro a depender do regime de bens. E é importante a gente saber em quais regimes de bens que o cônjuge e o companheiro concorrem com os descendentes. Tá lá. No inciso 1 do artigo 1829, o legislador explica como que se dá essa concorrência sucessória entre o cônjuge ou o companheiro sobrevivente e os descendentes. Então, se o regime de bens do casamento entre o autor da herança e o cônjuge sobrevivente era o regime da comunhão parcial de bens, o sobrevivente vai concorrer com os descendentes do autor da herança apenas em relação aos eventuais bens particulares deixados pelo falecido. Se o falecido só deixou bens comuns com o sobrevivente, se só havia bens comuns, esse sobrevivente ele não concorre com os descendentes na primeira classe de herdeiros. Então, ele, no regime da comunhão parcial de bens, ele só herda em relação aos bens particulares concorrendo com os descendentes. Se o regime de bens do casamento era da comunhão parcial de bens e ele só deixou bens comuns, esse cônjuge sobrevivente ele não é herdeiro. Ele é o quê? Meeiro só. Ele só tem ameação. Todos os bens são comuns, ele tem ameação de todos os bens. Ele não herda, ele só é meeiro. Grava uma frase que você nunca mais vai errar. O cônjuge sobrevivente, onde ele herda, ele não meia. Onde ele meia, ele não herda. Se ele for meeiro, ele já tem metade do patrimônio. Ele não vai ser herdeiro em relação à outra metade. Se ele não é meeiro, a lei protege ele fazendo o quê? Dando a herança para ele, qualificando ele como herdeiro. Então, aqui na concorrência sucessória entre descendente e cônjuge, onde o cônjuge é herdeiro, ele não meia. Onde ele é meeiro, ele não herda. Então, vamos ver se isso procede. A comunhão universal de bens. Ameação? Ameação, claro. Na comunhão universal de bens, a regra é que todos os bens sejam comuns. A ameação. Então, se há ameação, o cônjuge sobrevivente não herda. Ele só tem ameação. Então, no regime da comunhão universal de bens, na concorrência com o descendente, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro. E na separação total de bens, separação convencional de bens, ameação? Não há ameação. Ele não é meeiro. A regra é que todos os bens sejam particulares. Então, aqui ele herda? Aqui ele herda. Ele é herdeiro. Então, aqui que ele não é meeiro, na separação convencional de bens, ele é herdeiro
em concorrência com os descendentes. Agora, cuidado, na separação obrigatória de bens, que é aquele regime de bens que é imposto em 3 situações. Quem lembra? Separação obrigatória de bens é um regime que é imposto em 3 situações. Recapitulando. Para a hipótese de pessoa que casa com violação de causa suspensiva para o casamento. Para a pessoa que casa com idade acima de 70 anos de idade. E para a pessoa que casa com suprimento judicial. Vocês sabem que se a pessoa casa com menos de 18 anos, ela precisa de autorização dos pais. Caso não possua autorização de um dos 2 pais ou dos 2, pode-se buscar o suprimento judicial. O juiz vai suprir a vontade dos pais e vai autorizar aquele casamento. Mas, nesse caso, esse casamento necessariamente é celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens. Nessas 3 situações, o regime válido é o regime da separação, imposto, melhor dizendo, é o regime da separação obrigatória de bens. Na separação obrigatória de bens, o cônjuge tem direito à ameação? O STF tem uma súmula antiga, da época do Código Civil de 2016, que é a súmula 377, que dizia que, no regime da separação obrigatória de bens, comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento. Quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, houve uma discussão para saber se essa súmula ainda era válida ou não. Por quê? Porque na época do Código de 16, no regime da separação absoluta de bens, se comunicavam os bens adquiridos durante o casamento. Na separação convencional de bens do Código de 16, os bens adquiridos durante o casamento se comunicavam. E aí o que falou o STF? Olha, na separação obrigatória, então, também se comunicam os bens adquiridos durante o casamento. E aí, quando chegou o Código Civil de 2002, que tem como regra que na separação convencional de bens não se comunicam os bens adquiridos durante o casamento, muitos autores falaram que essa súmula não teria mais validade. Porém, o STJ aplica ainda a súmula 377. A súmula 377 ela é válida e é aplicada, eu ia falar diariamente, mas eu não sei se é diariamente, mas até hoje sempre pelo STJ. Então, no regime da separação obrigatória de bens, se comunicam os bens adquiridos durante o casamento. Existe toda uma discussão para se saber se essa comunicabilidade de bens na separação obrigatória de bens depende de o cônjuge provar que houve esforço comum ou não. Existe uma grande divergência doutrinária que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui, porque isso não cairia numa prova de múltipla escolha. Mas o STJ aparentemente entende que essa comunicabilidade de bens no regime da separação obrigatória de bens depende de uma prova de esforço comum. Aparentemente, o STJ está seguindo esse entendimento. Mas isso não vai cair numa prova de múltipla escolha desse jeito. Mas o artigo 1829, inciso 1, diz que, na separação obrigatória de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes. Na separação obrigatória de bens, não há concorrência sucessória entre o sobrevivente e os descendentes. E na participação final nos aquestos, ele herda em relação aos bens particulares. Então, aqui são os regimes de bens em que... Deixa eu voltar para mim. Estão aqui os regimes de bens em que há a chamada concorrência sucessória entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Pois bem, e o companheiro? O artigo 1790 do Código Civil trazia uma regra diferente para a sucessão do companheiro. Olha o que dizia o 1790. Deixa eu abrir aqui para compartilhar com vocês. Era um artigo mequetrefe, miserável, desculpe a palavra, mas era um artigo miserável que tratava da sucessão do companheiro. Olha lá, a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. Inciso 2. Se concorrer com descendentes, só do autor da herança, tocar-lhe-á metade do que couber a cada um daqueles. Enfim, trazia regras diferentes das regras do artigo 1829, que traz lá a ordem de vocação hereditária. E aí, o que decidiu o STF? Decidiu pela inconstitucionalidade desse artigo 1790.
Então, esse artigo 1790 ele foi declarado inconstitucional. E no julgamento do recurso extraordinário 878-694, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Então, hoje, o companheiro herda também na lógica da ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil. E essa decisão do STF, ela produz efeitos ex-tunc ou ex-nunc? Então, eventual inventário que já estava em andamento e em que o companheiro teria sido incluído ali como herdeiro, segundo a lógica do 1790. Essa decisão do Supremo afetaria esses inventários ainda em curso? Quando proferiu essa decisão, o STF modulou os seus efeitos. Qual foi a decisão do STF no sentido de modular os efeitos dessa tese de repercussão geral fixada? Essa decisão deve ser aplicada ao inventário em que já tenha havido, inclusive, exclusão de alguma concorrência sucessória de algum herdeiro, mas em que não houve ainda trânsito em julgado da sentença de partilha. Então, essa decisão se aplica a todos os inventários em que ainda não houve trânsito em julgado da sentença de partilha. Se, por exemplo, já houve a exclusão da concorrência entre herdeiros, com base no artigo 1790, deve-se retornar a esse plano de partilha, deve-se retornar a esse inventário para que seja feita aquela partilha exatamente da forma que prevê o artigo 1829 do Código Civil. Então, essa decisão do Supremo se aplica a todos os processos em que, à época da decisão, não tinha havido ainda trânsito em julgado da sentença de partilha. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o direito real de habitação. Direito real de habitação que está previsto lá no artigo 1831 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 1831 do Código Civil. Deixa eu compartilhar com vocês. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, esse é o famoso direito real de habitação. Quais são as características, então, do direito real de habitação? Primeira característica, o direito real de habitação existe independentemente do regime de bens do casamento. Independentemente do regime de bens, existe o direito real de habitação. Segunda característica, ele é vitalício e personalíssimo. Ele é vitalício e personalíssimo. Terceira característica, ele existe desde que seja o único imóvel residencial a partilhar. Porque vocês viram que o legislador fala o único desta natureza a partilhar. Então, o único imóvel residencial a partilhar. Porém, a jurisprudência flexibiliza um pouco esse requisito. Mesmo em situações em que há outros imóveis residenciais a partilhar, o próprio STJ já reconheceu o direito real de habitação. Então, cuidado com esse requisito. Quarta característica, ele existe em relação ao imóvel que funcionava como residência da família. Ainda que esse companheiro, esse cônjuge sobrevivente, já vou falar do companheiro, ainda que esse cônjuge sobrevivente não tenha direito de herança em relação àquele imóvel, ainda que ele seja casado por um regime de bens em que ele não seja herdeiro e não tenha direito em relação àquele imóvel, ainda assim ele terá o direito de habitar naquele imóvel. Independe se esse cônjuge sobrevivente tenha outros bens. Ele pode ter outros imóveis. Está ali como requisito que esse cônjuge sobrevivente não tenha outro imóvel? Não é requisito. O cônjuge sobrevivente ele pode ter outros imóveis. Ainda assim, ele vai ter o direito de habitar naquele imóvel que funcionava como residência da família. A ideia é proteger o direito de moradia desse cônjuge, mas não só isso. Proteger
esse cônjuge, garantindo a ele que ele se mantenha ali naquele local que funcionava como lar, que funcionava como casa, residência para aquela família, garantindo uma proximidade com aquele local onde aquele sobrevivente, aquele cônjuge, tem um vínculo de afeto já constituído. Então, a ideia da lei é justamente essa. E aí vem algumas questões que surgem em relação ao direito real de habitação. Primeira questão, o STJ tem o entendimento de que, se esse imóvel onde a família habitava e que seria o objeto do direito real de habitação, se esse imóvel ele era de propriedade do falecido em condomínio com outra pessoa, se havia uma copropriedade anterior à abertura da sucessão entre esse falecido e um terceiro, não há o direito real de habitação. Então, um exemplo, por exemplo, em que 2 irmãos são proprietários de um imóvel. E aí, um deles apenas reside lá. E em determinado momento, esse que reside se casa e a sua esposa ou seu marido vai residir naquele bem junto com ele. Caso esse proprietário, esse condômino, faleça, como esse imóvel tinha como coproprietário um terceiro, entende o STJ que o cônjuge sobrevivente, nesse caso, não tem direito real de habitação. Essa decisão o STJ adotou recentemente, em 2020, no RESP 1.520.294. Então, cuidado com isso. O companheiro, ele tem direito real de habitação? Veja bem que o artigo 1831 fala só do cônjuge, mas, obviamente, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que o companheiro também tem direito real de habitação. Mesmo antes dessa decisão do STF, que equiparou os regimes sucessórios de cônjuge e companheiro, mesmo antes, já se reconhecia o direito real de habitação do companheiro. Para que esse direito real de habitação do companheiro seja reconhecido, é necessário que essa união estável tenha sido previamente formalizada, ou por um contrato de convivência, ou por escritura pública, ou que tenha havido uma decisão judicial anterior declarando, reconhecendo aquela união estável. O direito real de habitação do companheiro pode, inclusive, ser invocado em uma demanda possessória por esse companheiro, né, como defesa. Os herdeiros, por exemplo, ajuizam lá uma reintegração de posse. Ele pode se defender nessa ação possessória, reivindicando, né, alegando o seu direito real de habitação, ainda que essa união estável não tenha sido formalizada previamente, ou por escritura pública, ou por uma decisão judicial declaratória de união estável. Então, esse direito real de habitação independe de ter havido uma formalização, uma formalidade anterior em relação a essa união estável. O STJ, inclusive, na edição 50 da ferramenta Jurisprudência em Teses, editou a premissa 9. E na premissa 9, o STJ fala o seguinte: o direito real de habitação pode ser invocado em demanda possessória pelo companheiro sobrevivente, ainda que não se tenha buscado em ação declaratória própria o reconhecimento de união estável. Isso caiu já em prova para defensor e poderia muito bem cair numa prova para residência. Eu coloquei aqui no meu material, vou compartilhar com vocês, uma decisão do STJ justamente aplicando esse entendimento. Olha só. É possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios, independentemente de seu reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união estável. No caso, a sentença apenas veio a declarar a união estável na motivação do decisório, de forma incidental, sem repercussão na parte dispositiva e, por conseguinte, sem alcançar a coisa julgada. Ademais, levando-se em conta a posse, considerada por si mesma, enquanto mero exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, há de ser mantida a recorrida no imóvel. Então, a pessoa pode se defender numa ação possessória, alegando aí o seu direito real de habitação, ainda que ele não tenha sido previamente reconhecido. Os herdeiros desse imóvel podem exigir que o titular do direito real de habitação pague aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel? Olha aqui o artigo 1414 do Código Civil. Olha só. Qual foi a questão que chegou até o STJ? Deixa eu explicar primeiro.
a companheira sobrevivente residia no imóvel, né? E tinha lá o direito real de habitação, e ela levou a filha dela para residir com ela naquele imóvel. Ela tinha o direito real de habitação e levou a filha para residir com ela naquele imóvel. E aí o que aconteceu? Os outros herdeiros que herdaram aquele imóvel, que são os proprietários, queriam cobrar dessa filha que morava lá com a mãe no imóvel aluguéis. Eles não foram cobrar da companheira, mas eles cobraram da filha dela, que estava morando no imóvel, alegando que o direito real de habitação era dela, da mãe. A filha não poderia morar lá de graça. Mas olha o que diz o artigo 1414 do Código Civil, olha só. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. Então, essa pessoa que reside lá, que tem o direito real de habitação, pode ocupar aquele imóvel e levar para lá a sua família. A doutrina, inclusive, faz uma interpretação extensiva desse conceito de família, entendendo que a pessoa pode levar pessoas de suas relações para residir lá com ela, desde que aquilo não configure aluguel, não configure um empréstimo do imóvel para outra pessoa. Mas a pessoa tem o direito de habitar lá com a sua família, né, em sentido amplo. Essa é a lógica do 1414. Então, se a pessoa tem o direito de habitar lá com a sua família, obviamente, a família do titular do direito real de habitação não deve pagar aluguéis para o proprietário, para os proprietários desse imóvel. Essa decisão, inclusive, foi objeto de um recente informativo do STJ. O STJ decidiu isso no RESP 184-6167. Foi julgado em 9 de fevereiro de 2021, agora super recente. Então, cuidado com essa decisão. Esse RESP 184-6167, julgado em 9 de fevereiro de 2021. O direito real de habitação, disse o STJ, tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel. Seria um contrassenso, disse o STJ, seria um contrassenso atribuir-lhe a prerrogativa de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro e, ao mesmo tempo, exigir dele uma contrapartida pelo uso exclusivo. E o STJ entendeu que não era possível essa cobrança, não era possível essa cobrança desses aluguéis. Podem os herdeiros exigir a extinção do condomínio com o cônjuge sobrevivente ou com o companheiro sobrevivente que exerce o direito real de habitação? Então, na partilha da herança, aquele imóvel ficou em condomínio entre todo mundo. Mas o cônjuge sobrevivente mora lá porque tem o direito real de habitação. O STJ entendeu também que não. Deixa eu compartilhar com vocês essa decisão. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação. Então, olha lá, não podem os herdeiros buscar a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação. Esse recurso especial foi julgado agora em 9 de fevereiro de 2021. Na verdade, é o mesmo recurso especial que nós acabamos de falar. No mesmo recurso especial, o STJ decidiu essas duas questões, esses dois aspectos, tanto em relação ao caráter gratuito, como em relação à impossibilidade de extinção do condomínio. Bom, gente, eu estou estourando meu tempo aqui. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava falar. Tá. Eu acho que era isso, o que eu queria trazer para vocês, aspectos importantes de família e sucessões, que são questões que sempre caem em prova de residência jurídica. Então, eu queria desejar uma ótima sorte. Sorte não, né? Sorte precisa quem não está preparado. Eu sei que vocês estão preparados. Então, eu desejo sucesso a vocês nessa prova de residência. Tudo de bom. Depois dá um retorno lá para me dizer como é que foi a prova, se gostou do simulado. Um grande beijo e até a próxima.